Vamos começar o nosso encontro de hoje, sempre dentro daquele espírito que move antes e acima de tudo, não é fazer uma palestra para passar conhecimento para vocês, mas é nós compartilharmos experiências dentro de uma experiência conjunta que nós todos estamos vivendo, né, como humanidade, na verdade, né? Não está, nós não temos mais uma regionalização. As pessoas que ainda insistem em conceitos de separação, seja em que nível for, a gente espera mas com muita força que esses conceitos de separação vão cedendo lugar, porque se existe razão para tudo que nós estamos vivendo, e a gente sabe que existe, né, na verdade, existe razão para nós entendermos o quanto nós, como humanidade, somos um corpo só. Em que nível for, eu acho que não está entendendo nada da realidade que está se apresentando para nós. Nós temos que nos entender como um organismo, né? Organismos complexos. O nosso corpo humano tem trilhões de células. Fisicamente falando, fora as estruturas sutis que estão sendo cada vez mais postas claramente, né, à frente dos homens de ciência, por outros homens de ciência, né, para que se possa ver que a realidade vai muito mais além em todos os seus níveis. Mas essa comparação de corpo é muito interessante, porque a Terra, estou voltando para quem está entrando, né, a Terra tem 7 bilhões de pessoas encarnadas e outras tantas, nós acreditamos nisso, que vivem em outros planos de vida, que sejam outros 7 bilhões. Mas vejam como a gente compõe, né? Nós todos compomos um organismo, e mais os animais, e mais as plantas. Então vejam quantos seres que, na verdade, estão absolutamente conectados, né? E se tem uma lição que a gente precisa aprender nesse momento, é a conexão absoluta que existe em tudo, entre todos, entre tudo. Não dá mais para nós separarmos em estruturas completamente isoladas, sejam quais forem essas estruturas, a vida no sentido amplo. Nós no planeta temos que nos enxergar morando numa casa que para nós, e hoje nós vimos, é uma casa viva, né? É Gaia. Nós somos seres vivos, os animais seres vivos, as plantas seres vivos, as rochas seres vivos. Não há no universo nada que não seja a vida. A vida só se apresenta em diversas facetas. Mas quando a gente entende isso, não só vem o respeito, né, e o entendimento de que nós todos participamos de uma mesma realidade, como isso nos faz agir. Nós temos que agir, né? A gente está passando um momento grave como humanidade, para quem está entrando agora, né? E isso tem que nos ensinar alguma coisa, gente. Eu, como médico, eu estava conversando com o Paulo César Frutuoso 2 minutinhos antes. Como médico, nós entendemos que nós temos que fazer todo tipo de defesa, né, para podermos estar nós todos protegidos, né, dentro de todas as regras que nós estamos cumprindo. Todo mundo está em casa, né? E nós temos que nos defender, isso é fundamental, mas o aprendizado que a gente precisa agora é entender que horizontes mais amplos estão sendo abertos, né? Que horizontes mais amplos estão sendo abertos para o entendimento nosso como humanidade, em qualquer nível, e mesmo no nível da medicina. É um tempo de aprendizado. A gente não tem que só superar uma pandemia, porque breve vai chegar uma vacina, certamente já existem pesquisas correndo muito aceleradamente. O que se falava em ano, talvez não, será certamente em meses. E aí a gente vai vencer, né, essa pandemia em nível horizontal. Entenda o que a gente está falando em nível horizontal. Vamos vencer a pandemia podendo nos defender com uma vacina ou com um antiviral do vírus especificamente, né? Andar de máscara. Mas e o nível mais profundo, né, dessa história toda? Será que nós estamos mesmo nesse nível mais profundo, aprendendo? Será que a solidariedade que está vindo, né, está sendo expressa aí com tanta beleza, por tantas ações maravilhosas que estão sendo feitas? Será que essas ações
de solidariedade, será que os movimentos que nós estamos tendo, que são tão bonitos, eles possuem as raízes mais profundas lá dentro? Vejam se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Nesse momento nós vamos lá, a gente vai ajudar, a gente vai doar, a gente vai fazer, a gente vai acontecer. Mas será que no momento em que a gente vencer a pandemia, a tendência de nós voltarmos ao controle do ego sobre a nossa mente, sobre o nosso ser, não vai ser tão intensa que a gente corre o risco de não ter aprendido, não ter tido os movimentos mais profundos que a gente precisa fazer como sociedade, como pessoas? Vamos falar especificamente sobre medicina, já que a gente tem a honra de ter o Paulo aí. Vocês sabem que o Paulo foi meu companheiro de Frei Luís. Quando eu cheguei lá no Frei Luís, em 1982, o Paulo já estava lá há alguns anos, né? Porque o seu pai, nosso queridíssimo, né? Eduardo Frutuoso, era um companheiro fiel do nosso irmão Rocha Lima, lá no Frei Luís. E o Paulo já estava lá, formado. E eu me associei àquele trabalho maravilhoso que mudou a minha vida, que mudou a minha concepção de medicina, que me leva a fazer a medicina que tem hoje. E o Paulo, com a orientação dos nossos amigos espirituais, resolveu compartilhar o trabalho. Como nós temos feito, a gente tem o Nelson aqui, no Padre Pio, né? Temos tido a orientação em compartilhar o trabalho que é feito e que nos mostra outras facetas da medicina. Paulo escreveu vários livros, começando com Da Face Oculta, que eu sempre repito que eu tive a honra de fazer o prefácio, mas isso já mostra que os nossos amigos espirituais vêm nos mostrando, né, que a realidade mais ampla, quando a gente aceita essa realidade mais ampla, muito maior a realidade que a gente chama de espiritual, mas o nome não importa, é uma realidade mais profunda que transcende os sentidos humanos, transcende a nossa capacidade apenas de olhar as coisas pelo nível dos sentidos físicos e da mente. Essa realidade que os nossos amigos espirituais nos mostraram, hoje a medicina já teria ou tem condições de fazer com que essa realidade enriqueça a ciência médica. A palavra é essa. Porque o que os espíritos desencarnados, os seres que habitam em outras dimensões, conhecem da realidade, eles procuram compartilhar conosco. Não é verdade que os mundos estejam isolados, né? Nós temos hoje à disposição, como humanidade, informações que vêm lá desde o século XIX. Né? Se a gente for falar só em ciência ocidental, desde que Kardec e outros pesquisadores, não foi apenas o Kardec, né? William Crookes, né? O Charles Richer, o Lombroso, tantos pesquisadores, Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, muitos pesquisadores mostraram que a realidade era maior. Depois a ciência deu um arcabouço, quando veio a ciência física trazendo até hoje a intrigante eletromecânica quântica. Hoje a gente tem material para entender a medicina de outra forma. Hoje já tem material para entender a medicina como algo muito mais profundo, relacionado, esse que eu aponto aqui com a minha mão, que quando viveu entre nós, mostrou com clareza o poder dessa medicina, uma medicina muito mais ligada à consciência, ligada ao conhecimento de uma ciência ligada à consciência. Né? A palavra consciência traz dentro dela a palavrinha ciência. E o que nós temos hoje nessa pandemia, né, vendo a medicina lutar de uma forma, né, enfim, heróica, e os médicos heroicamente lutando e nos fazendo estar todos conscientes, a gente teria uma oportunidade, ou temos uma oportunidade, de ver o quanto esta medicina oculta, ainda oculta, tem a contribuir para que se enriqueça a nossa visão, não só do que seja saúde e doença, mas também das nossas, vamos chamar assim, das nossas armas terapêuticas. Né? Uma entidade materializada, e o Paulo viu isso tantas vezes, e a gente também viu, seja no Frei Luís como no Padre Pio, com o Dr. Frederico, o Dr. Pierre, o Dr. Fritz, usando frequências vibratórias sob a forma de luzes, que nós víamos materializadas e outras que a gente não consegue ver, mas mostrando como o trabalho de cura pode e vai muito mais além. As chamadas terapias alternativas têm hoje condição de se somar. Né? A gente propõe que
que pudesse haver uma abertura maior de consciência e que essa pandemia pudesse ensinar, né, que por que a gente vai dividir essa medicina chamada alopática, ou a medicina de uma ciência materialista, com aquela que propõe uma ciência mais profunda. Eu, particularmente, que sou um otimista, vejo que a gente está em tempos novos em que se pode realmente fazer surgir uma nova concepção de vida. Eu estou falando aqui da medicina para a gente homenagear o Paulinho Frutuoso, mas isso pode ser irradiado para a vida como um todo, no planeta como um todo. Porque, assim, essa pandemia, o que ela fez com a gente? Nós estamos aí, todos nós, ao menos há 30 dias, restritos. Alguns, eu, por exemplo, saí de casa 2 vezes para fazer movimentos extremamente muito cautelosos. Mas nós estamos, ao ficar restritos fisicamente, tivemos uma chance de olhar para dentro de nós mesmos e podermos enxergar dentro de nós mesmos não só aquilo que a gente pode mudar, né, as superficialidades que nós fomos acumulando no nosso ego ao longo de várias encarnações, né, todas as estruturas desarmônicas, enxergar isso e entender como é que a gente muda. A gente muda mergulhando mais profundamente ainda na natureza divina, que é inalienável, é indelével, é indestrutível e é a única realidade que cada um de nós tem lá dentro. Essa possibilidade da pandemia, ela nos dá chance disso. E aí eu volto àquela pergunta, fazendo realmente esse trabalho interno, com bastante intensidade, com a chance que nós estamos tendo, para que isso possa realmente efetivar mudanças menos superficiais e cada vez mais profundas, né? Nós não estamos nos defendendo apenas de um inimigo externo. Esse vírus, né? Esse filamento de RNA encapsulado de gordura que vem carregando outras estruturas vibratórias, né? Porque nada é por acaso. Esse vírus que chega e se acopla, né, à humanidade, trazendo patologia, trazendo doença, uma doença que também com um símbolo profundo se reflete no nosso mecanismo respiratório, a respiração que é o movimento que simboliza o ciclo da vida, a expansão e a contração. Nós temos esquecido de respirar em todos os níveis, nós temos nos concentrado dentro das limitações do ego, das limitações da dor, até mesmo das limitações do karma. Quando eu sempre aponto ele ali atrás, um dos seus grandes ensinamentos, eu vou falar aqui, ainda hoje, repetindo talvez para alguns, foi nos mostrar quanto é possível, quando nós fazemos o caminho verdadeiro, que leva à verdade, que leva à vida, palavras dele, né? Quanto é possível que nós, quando fazemos esse caminho verdadeiro, chegando, portanto, à verdade e à vida, o quanto é possível que a gente se liberte dessas limitações, que é a mente enfeitiçada pelo ego. Olha, e nem é só para o materialista, tá? Porque para o materialista, realmente, ele só vive dentro de uma visão horizontal e é o mundo físico e a mente física. Mas algumas pessoas que aceitam a realidade, vamos chamar assim, espiritual, talvez uma boa parte dela, talvez todos nós que estejamos aqui, ainda estamos presos a uma mente que, apesar de aceitar algo além dos sentidos físicos, outras realidades, ainda está presa aos processos egóicos e, portanto, presa aos processos kármicos. O que Jesus, a figura física dele, não, mas a natureza divina, o Cristo ungido, que é um símbolo profundo, né? Que não é, ele disse isso, não é resumido a ele não foi o único Cristo. Nós todos somos Cristos em potencial. Ele diz com toda clareza, né? Disse aqueles que vierem a ele são libertos. Quando a gente entra nesse grau, ir a ele é entrar nesse grau de consciência. E esse grau de consciência nos cura. Então, que cura que nós estamos buscando? Esse Cristo, gente, quando nós entramos nesse grau de consciência, nós somos libertos
profundamente e somos então curados de algo muito mais profundo do que apenas uma doença física. Nós somos curados de todas as estruturas desarmônicas. E a palavra curar, né? Eu até brinco às vezes. Vocês já viram o que é um queijo curado? Né? O queijo curado é aquele queijo que saiu dele tudo aquilo que não é queijo, saiu o soro, ficou só aquela essência. O curado é aquele que fica, então, apenas vinculado, expressando, vivendo a sua essência divina. E a gente está nesse momento agora, que temos que nos curar de uma doença física, entender que ela não é só física. Ela está expressando uma doença maior, não só em nível pessoal ou personal das pessoas que estão sendo atingidas, mas nós todos estamos doentes, a humanidade está doente. A gente precisa reconstruir a vida. E aí eu volto à pergunta que eu fiz. Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade? Mesmo nós, né? Nós estamos aqui, a gente vai hoje fazer uma meditação no final, uma oração, cada um de nós está fazendo do seu jeito, orando. Isso está valendo, não tenho dúvidas que isso vai valer e vai valer. Mas será que nós estamos fazendo movimentos que quando o negócio melhorar, né? Vou repetir daqui, sei lá, alguns meses a gente deve ter vacina. Alguns meses talvez se descubra um antiviral efetivo. A gente sabe hoje, eu sou médico, o Paulo é médico, tem alguns médicos aqui conosco, que por exemplo, alguns antibióticos associados com algumas substâncias têm um efeito, né? Mas será que quando essa história passar materialmente, nós teremos feito um trabalho que nos permitiu cruzar um portal de consciência, ainda que a gente não ficou iluminado, né? Também seria pedir demais. Ou, de repente, lá nos iluminamos, nos tornamos Budas ou Cristos. Mas ainda que não, o quadro lindo de Jesus é um quadro do lugar onde eu estou. Eu vou voltar aqui, mas ainda que a gente não esteja iluminado, gente, será que a gente cruzou o portal para poder entrar dentro de nós, encontrar o reino e encontrar algo mais profundo dentro de nós, uma realidade viva que nos liga ao alto, porque quando a gente entra dentro da gente, imediatamente a gente está no alto, né? Então esse quadro, eu vou dizer para quem não sabe e está entrando agora, é um local sagrado, um lugar na casa onde eu estou hoje, que é da minha mãe, que a minha avó viveu aqui, né? E viveu aqui na década de 70 algum tempo conosco, que aqui ela trabalhava como médium, que era minha avó Judite, né? Que eu estou aqui munido do retratinho dela. Essa figura aqui, querida demais, com uma luz demais, que dedicou a sua vida a servir aos outros. Então, está lá o Emmanuel dizendo que o que separa é a ilusão. É isso, é uma ilusão mesmo. Quando a gente vive agarrado aos sentidos, agarrado às coisas que nos acreditam sermos apenas uma individualidade, que tudo está fora de nós, tudo está separado de nós, isso é ilusão. Né? E a Beth que falou que viu lá que tem médicos que não sabem milagres, como é que cura? Como é que há curas que fogem ao controle físico? O próprio efeito placebo, né? O efeito placebo, que a ciência tem tanta resistência e debocha muitas vezes dele, ele é significativo, né? E nas curas mais profundas, né, que essa medicina nova traz, abre-se um portal para as curas que o Cristo, que viveu em Jesus, por exemplo, fazia. Né? Jesus curou em diversos níveis. Eu estou aqui no Paulo, certo, espero ainda que o Nelson, uma entidade espiritual, quando ela vai trabalhar, o Dr. Frederico, o Dr. Pierre, o Dr. Fritz, o Dr. João Pedro, ou qualquer uma entidade espiritual que vai agir, né? Ela já não vai agir só no corpo físico, porque ela sabe que ela vindo lá de baixo, né, dos níveis profundos do chamado perispírito, do corpo vital, ou corpo etérico, ela vai trabalhar, e quando um nível mais profundo é curado, se irradia a cura para os níveis seguintes. Então, se eu curo o corpo vital, vai chegando até o corpo físico. O corpo físico vai ser curado em algum momento. Se eu curo só o corpo físico, né, e isso que a ciência materialista faz, muitas vezes eu não curei as raízes mais profundas. Agora, quando uma consciência crística cura, ela vai mais profundo ainda, ela vai num nível superconsciencial, onde tudo é um. E aí a cura dela pode ser relâmpago. Isso é um milagre.
E a gente nem sabe como é que o milagre acontece. A gente está falando ainda de um terreno que está aberto, é um mar a ser explorado. Né? Por isso que eu digo que o trabalho do Paulo, quando revela lá o que foi feito no Frei Luís, o trabalho do Emmanuel, quando fez o livro sobre os trabalhos do Padre Pio, são trabalhos muito importantes que a gente vai ter que seguir. Então, o nosso caminho, no final da história, é também uma autocura. Porque quando alguém atinge esse nível de consciência, ele pode efetivamente se curar e curar os outros. Né? Está aqui a Olívia falando que a respiração é a ferramenta mais poderosa. Exatamente, ela é um instrumento que nos conecta não só com a vida física, como com a consciência espiritual. Todas as técnicas de meditação, sejam quais forem elas, até que a gente hoje vai fazer aqui, elas começam por nós darmos atenção à respiração, por fazermos movimentos que o ciclo respiratório nos encaminha a nos conectar com essa realidade absolutamente está viva aqui, a realidade invisível, e da qual nós, bobamente, temos nos excluído, tentado nos separar, como disse lá o Emmanuel, pela ilusão que nós nos deixamos cair. Né? E que, na verdade, o nosso grande caminho hoje é sairmos dessa ilusão. Aí eu volto a dizer, gente, será que a gente está aproveitando esses dias que essa pandemia nos faz recolhermos para que a gente entenda não só a cura das nossas relações familiares, né? A gente está perto dos familiares, mas as curas profundas nossas. Né? E aí a cura da sociedade, porque a sociedade também precisa ser curada, gente. Ela é muito injusta. Né? A sociedade consumista que nós vivemos, o capitalismo que depois que virou um capitalismo financeiro, que aprendeu a gerar recursos a partir de movimentos financeiros, ficou concentrado na mão de um profundo egoísmo. Hoje, sempre repito isso, as pessoas mais ricas do mundo, centenas de pessoas apenas controlam 90% da riqueza. Né? Agora o Paulo dizendo uma coisa importante aqui, que a gente comentou na semana passada, quando a gente falava que Páscoa foi essa, né, gente? Em que a gente viu um Papa rezando numa igreja de São Pedro vazia, todas as igrejas vazias, como a nos relembrar as palavras do Cristo em Jesus, quando ele disse, quando você quiser orar, entra no seu templo e lá dentro, porque não vai ser mais o eterno louvado ou em Jerusalém ou no Monte Garizim, onde eram os samaritanos. O símbolo disso o eterno vai ser adorado no santuário interno de cada um de nós. E quando a gente adora de verdade, a palavra adoração, ela tem a ver com união. Quando a gente adora de verdade, a gente está não só elevando, como mergulhando. É um movimento paradoxal, porque ele é ao mesmo tempo uma coisa e outra. Entrando nesse santuário nosso, interno, nós não vamos... Não que a gente não vá precisar de templos. Os templos são bonitos, sim, quando a gente entende que eles têm que ser frutos de um movimento de dentro para fora, e não de fora para dentro. Mas o símbolo dos templos vazios e dos corações despertos, que o Paulo lembrou, é muito forte. E vamos aproveitar isso, gente, porque a gente vê, né, dentro do egoísmo humano, na doença social, né, em que ainda a ganância, essa lei da oferta e da procura, quando a gente vê que a abundância é infinita, a lei divina é lei de abundância. Né? Voltando a Jesus, de onde que ele tirou os peixes e os pães que ele multiplicou? Que os apóstolos só tinham lá uma cestinha com cinco peixes e 7 pães. Né? E dali, de repente, 4.000 pessoas foram alimentadas. Então, ele mostra que a abundância é uma lei da natureza. A natureza é abundante. Se nós não a castigarmos, se nós não a sacrificarmos como a gente tem feito, não a explorarmos, ela responde com abundância. Uma árvore cresce, né, de uma semente, e aquilo vira algo na floresta amazônica, uma árvore de 30 metros, 40 metros de altura. A abundância faz parte da vida, os peixes no mar, a vida como um todo. Nós é que somos, ao sermos iludidos pela nossa ganância, que a gente traz aquilo. Então a gente está num momento que as pessoas até estão doando, né? As empresas estão doando, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Mas será que nós vamos enxergar um movimento mais profundo do que apenas doações temporárias, de
quando acabar a pandemia, volta tudo aquele normal, entre aspas, ou nós vamos entender que uma sociedade solidária, né, é um caminho possível de ser seguido, aonde a gente não vai repartir riquezas limitadas. Esse é a justificativa do egoísmo. As riquezas são limitadas. Os livros de economia ainda ensinam essa bobagem. As riquezas são ilimitadas porque a energia universal, e isso a mecânica quântica já nos deu mais do que provas do que isso, a energia do campo zero, que é o campo de onde sai tudo o que é real, que nos toca os sentidos. Quando a gente entende que essa energia é infinita, nós vamos poder trabalhar com abundância. E eu repito, eu espero que esta pandemia ela vai nos ajudar, ao menos a cruzar esse portal, para não voltar tudo ao que era antes, aquele normal que a gente não quer. Né? Ok, voltou ao normal, os empregos, empresa, mas os empregos que as pessoas ganham mal, né? Onde as pessoas são ainda exploradas, onde a riqueza está concentrada absolutamente na mão de pouquíssimas pessoas cada vez mais, onde a saúde mesmo, né? Vejam só na Covid, gente. Né? Quem tem condição de ir para um hospital particular, de usar máscara, de ficar em casa, porque pode ficar, está se defendendo de uma forma muito diferente daqueles que estão em comunidades onde a pobreza campeia, dependendo. Ainda bem que a gente tem o SUS, graças a Deus, mas veja um país, olha só os Estados Unidos de calça curta, o sistema público de lá é quase inexistente, então vejam como está sendo castigado. Então essa tripinha de RNA, esse vírus que chegou, ele veio nos chamar para coisas mais profundas. Movimento é hora de fraternidade, é hora da gente entender o que seja efetivamente o amor. Né? O amor é a força poderosa de coesão universal, não é apenas um sentimento humano. Né? Nós temos o amor como um emissor de vibrações que um dia a ciência vai conhecer. A ciência vai conhecer a força vibratória do amor. A gente já sabe, até olhando os campos eletromagnéticos, né? Nessa medicina chamada vibracional, medicina quântica, que hoje já começa a se estender, né? A mostrar que ela pode se somar a tal medicina materialista, se a medicina materialista deixar de ser menos vaidosa. A gente já sabe que o campo eletromagnético do coração é algo poderosíssimo, muito maior até do que o do cérebro. Mas existem outros campos mais poderosos do que a eletromagnética ou eletromagnetismo que nós conhecemos aqui no universo material. Vamos compartilhar essa força, essa energia, esse amor. Vamos acender essa luz dentro de nós para que nós possamos ser, né, uma vela, quando acesa, acende só até um chavão. Ela pode acender 1 milhão de outras velas sem perder a sua chama. Então a gente pode acender essa chama agora, nesse momento que nós estamos sendo chamados a ir para dentro dos nossos santuários interiores, a trabalhar ali dentro, né? A entrar ali dentro para entender um conhecimento novo que junta ciência e junta sentimento, junta amor. É a sabedoria. Sabedoria, gente, é algo que faz a fusão do amor com o conhecimento. Na verdade, a sabedoria é o verdadeiro conhecimento. Conhecer é unir, é nos unir à nossa única realidade, que está lá oculta dentro da gente, que está lá escondida, né? Que a gente pode chamar de Cristo interno, como chamava o Rocha Lima, nosso amado Pai Rocha Lima, que eu tenho sentido tão perto, né? Que deu essa vida para mostrar, que nos deixou esse legado que o Paulo hoje, frutuoso, conseguiu colocar em livros tão bem. Vamos tentar a compaixão, que é fruto, a compaixão é a parte que transborda do amor. Né? Compaixão vem de compartilhar. É por isso que botaram lá, chama de a paixão de Jesus Cristo, é o caminho. Paixão vem de caminho. Compaixão, que o Buda foi tão categórico em viver e trazer para nós o sentido da compaixão, é compartilharmos. E compartilhar significa a gente unir, a gente fazer uma sociedade mais unida, a gente não sair dessa história, vencer uma pandemia e vamos lá voltar para o que era. Não é. Se nem todo mundo pode fazer isso, a gente já está até vendo aí movimentos que mostram que uma boa parte das pessoas não entende,
Nós podemos, né? Porque massa crítica é algo real, né? Uma reação em cadeia só é possível quando há uma massa crítica. Então, cada um de nós que estiver transformado ou estiver entrando nesse portal de conhecimentos mais profundos, cada um de nós que estiver assim, será essa vela acesa que poderá acender muitas outras, até que essa massa crítica promova aquilo que a Beth escreveu ali, o milagre. O milagre o que é? É a explosão atômica. Porque a energia que existe dentro de uma gota d'água, nos prótons e nas partículas subatômicas nucleares que estão ali no hidrogênio de uma gota d'água, podem causar uma explosão atômica que destruiria uma cidade inteira do tamanho do Rio de Janeiro. Uma gota d'água. Então, olha lá o Paulo César, está concluindo um 7º livro, meu irmão, onde nós tratamos os campos de energia. Que bom, Paulo! Aspectos históricos, científicos e espiritualistas do câncer. Olha que coisa mais maravilha. Gente, é isso. Cada um com a sua missão. Né? Então, o conceito de divindade precisa se libertar também. Ele não pode estar mais atrelado às estruturas religiosas que são, por mais que a gente entenda que elas tiveram o seu papel, elas foram sempre e continuam, uma boa parte delas, expressando as estruturas separatistas do ego humano. Não que a gente não dê valor e não tenha gratidão pelo que elas fizeram, mas se a gente olhar, o mais que elas fizeram foram cerrar as portas da nossa entrada, cada um de nós, no reino espiritual. Quando a gente se agrega a uma estrutura religiosa e fica só ali, a gente se torna quase que imediatamente um idólatra, né? No sentido de que a gente não está se ligando à divindade verdadeira, mas sim às expressões egóicas da divindade, que são espelho da separatividade e da natureza cortada do ego humano em relação à grandeza infinita da vida. Então, a tendência das religiões organizadas, né, numa humanidade curada, em que a gente não tenha mais a separação que a gente hoje tem em todos os níveis, essa doença social terrível, né, que a gente tem essa concentração de renda, fruto isso tudo do egoísmo básico do ego humano. Sejam as estruturas econômicas, sejam as estruturas religiosas, todas elas espelham um processo distorcido de visão do ego. E o que a gente tem, na verdade, hoje, a oportunidade, temos essa oportunidade sim, se a gente souber aproveitar esses momentos e não sairmos, né? Vou estar repetindo aqui que tem gente entrando ao longo do trabalho, aí, ao longo do nosso encontro. Se a gente não sair para o tal do normal, né? Vai aparecer uma vacina, vai aparecer tudo, o pessoal doou, fez um movimento, mas se esse movimento for só superficial, se a gente, eu doei, fiz uma coisa bonita, o meu ego ficou feliz, a empresa doou para aparecer, mas eu não modifiquei a visão de que a economia precisa refletir uma coisa muito diferente do que reflete hoje, que esse capitalismo financeiro que criou essa concentração absoluta de energias que são as estruturas econômicas na mão de poucos, precisa se transformar, precisa ser vivificado para uma sociedade mais justa. A própria medicina materialista, como Paulo falou, precisa dar espaço a essa visão de cura mais profunda, né? Que outras coisas. Nós estamos num momento que tudo isso é possível, porque nós temos hoje, não é essa bobagem das polarizações que existiam, né, até um tempo. Muita gente ainda vive no século XVII, XVIII, XIX. Acabou isso. Não tem mais comunismo, capitalismo. Tudo isso mudou. O processo hoje é um processo de entendimento de que uma sociedade justa é uma sociedade que entende a Terra como um organismo vivo, que entende a natureza como algo que tem que ser participado, junto conosco, porque somos um organismo vivo, nós, os animais, as plantas, o mar, o vento, né? As entidades que habitam outras dimensões, para quem acredita como eu. Isso tudo tem que ser entendido como uma unidade, no sentido de que um organismo de trilhões de células, como é um corpo humano, por exemplo, pode ser uma unidade. Um sistema composto de milhares de sistemas pode ser um sistema complexo, unificado. É isso que nós precisamos entender como sociedade. E aí, na hora que voltar ao normal, a empresa que deu o dinheiro, ou a pessoa que deu o dinheiro, passa a agir da mesma forma egóica que agia sempre. E vai continuar o processo. Nós vamos precisar, então, de talvez muitas chacoalhadas. Mas tomara que não.
A ideia é essa, a ideia é que a gente entenda isso, né? E a gente consiga ver, e a gente entenda que é possível a gente trabalhar não só dentro de cada um, como entender em termos de sociedade esse processo, em todos os aspectos que uma sociedade apresenta, em todos os seus movimentos, na ciência, na filosofia, na arte e na medicina, que agora está sendo exposta aí, né, bem de cara, para que a gente possa entender que tem toda uma medicina já pronta, baseada em níveis científicos, pronta para se somar a essa medicina tradicional. Quando uma vacina estiver pronta, quando tiver um antiviral pronto, entender por que acontece um vírus ser criado e por que acontece de um vírus ter esse processo inteiro. Como é que a imunidade de alguém está relacionada com seus estados, né? Como é que nós podemos, mexendo nos nossos estados, fazer com que a nossa imunidade reflita outro padrão de harmonia e, portanto, a nossa saúde reflita outro padrão de harmonia. Esses são os desafios que nós temos lançados a nós. E aí, eu queria falar uma coisa para vocês. A humildade é um grande artefato que a gente precisa usar, né? A gente deixa ela de lado, a verdadeira humildade, que não tem nada a ver com humilhação. A humildade é entendida como algo que nos faz sair desse campo do ego e vai nos encaminhando para essas realidades profundas que nós temos. E quando a gente tem humildade verdadeira, a gente vai aprender com tudo e qualquer coisa. Então, é bom que a gente aprenda também com as tradições espirituais mais profundas, não com as religiões, hein? Não que a gente não possa, enfim, as religiões organizadas, por mais que a gente as respeite, elas são deletérias, mas as tradições espirituais não. E existem tradições espirituais nativas. Aqui a gente tem no Brasil uma tradição nativa riquíssima, na América do Sul riquíssima, né? Na Oceania riquíssima, em todos os lugares. O entendimento disso e a conjugação disso num conhecimento mais profundo, um conhecimento mais íntegro, no sentido de unificado, é o grande espaço, é o grande movimento curador que nós podemos fazer como sociedade, né? Aprender com tudo, não só com as tradições mais conhecidas, né? As tradições hindus, as tradições orientais, né? Todas elas que a gente conhece bem, sejam quais forem. Na África, né? Todo aquele conhecimento da sabedoria africana. Hoje a gente tem dia de São Jorge aí, aqui no Brasil a gente conseguiu fazer. O Brasil é um país, nossa mãe, como a gente tem perdido oportunidade aqui, como a gente precisa se movimentar para poder fazer com que o que a gente tem de potencial aqui consiga se realizar. Então, as tradições espirituais, não as religiões, eu repito, são assim, repositórios, reservatórios de aprendizado enorme. A gente não pode desprezar se a gente quer construir uma vida mais justa, né? Está aqui o sábio falando, esse mesmo Ramadã, quer dizer, o islamismo. O Ramadã, para quem conhece, e eu vou falar aqui, já que o sábio me deu essa lembrança, pouca gente conhece o islamismo na sua raiz, porque o islamismo verdadeiro, vocês sabem o que nos espelha? O que espelha, desculpem, o cristianismo verdadeiro é o sufismo, a tradição sufi, né? E eu me lembro aqui do nosso irmão, pai do Nelson Soares, Orlando, que me deu livros sobre sufismo lá atrás. O sufismo é uma coisa tão profunda que ele é um amálgama de tantas tradições espirituais vindas do Oriente, vindas da própria Kabbalah, porque hoje o que a gente vê aí, né, esse radicalismo dentro do islamismo, ele é um fruto da distorção das religiões. Porque, na verdade, gente, agora eu fui animado aqui para falar, na verdade, o islamismo lá do início, para quem conhece, tirar a capa dessas estruturas radicais que a gente tem hoje no Ocidente, o islamismo profundo, ele nasce de uma fonte. Maomé, o profeta Maomé, ele bebeu em fontes espirituais muito profundas. E toda a vida dele, no início, foi basicamente em movimentos espirituais.
ele foi empurrado pela própria história de vida, pelos seus próprios conterrâneos, a se transformar num líder político. E esse líder político ficou muito poderoso. Mas o islamismo, como o radicalismo que a gente conhece hoje, ele é muito recente. Ele vem do século XIX. E por quê? Porque a religião islâmica ela se estruturou de uma forma, no início, que ela se transformou num império, mas que trouxe a matemática, a álgebra, por exemplo, vem do árabe. Né? Foram os árabes que juntaram a sabedoria grega. Os impérios árabes iniciais tinham estruturas de adiantamento social muito maiores. E, ao contrário do que se fala, apesar de ter que pagar imposto, pessoas de outras religiões podiam estar ali, cristãos, judeus de outras religiões podiam estar dentro do domínio árabe. Foi sendo distorcido porque eles conquistaram Jerusalém. Só que quando eles estavam em Jerusalém, lá atrás, né, quem conhece, por exemplo, Saladino e outros tantos, e até a Primeira Cruzada, o convívio entre árabes, judeus e cristãos em Jerusalém era normal. A cruzada surgiu por outros motivos e foram os cristãos que atacaram os islâmicos, os muçulmanos primeiro, com a primeira e todas as outras cruzadas. Então essa coisa de ser inimigo um dos outros foi sendo alimentada, e eu vou repetir, no século XIX, com a colonização, com o colonialismo europeu predador no mundo islâmico, que era a África do Norte, que era a Ásia, né? Com esse colonialismo da Europa do século XIX, que transformou esses países e as pessoas que ali viviam em pessoas oprimidas, vamos chamar assim, é que gerou o radicalismo islâmico. Então, quando a gente fala do Ramadã e fala do sufismo, do espiritualismo islâmico, é um espiritualismo muito profundo, extremamente parecido com o espiritualismo da Kabbalah, extremamente parecido com o espiritualismo budista. O sufismo ele faz uma amálgama disso tudo. Né? Então, quando eu falo que a gente precisa entender as tradições espirituais fora das religiões, é importante que a gente faça isso agora. É importante que a gente entenda isso, eu tendo essa oportunidade para recriar uma sociedade nova, onde a espiritualidade esteja liberta do ego. Nós precisamos libertar a espiritualidade do ego para que ela possa se irradiar para os atos exteriores e possa transformar a sociedade. Na verdade, a Ruth está aqui explicando o que é o Ramadã. É um jejum de 30 dias, do nascer ao pôr do sol, né? Sem comer, sem beber água. E aí se faz porque Muhammad, Maomé, ele tinha um conhecimento espiritual que ele teve a partir da sensibilidade dele, de vários mestres cabalistas. Vocês têm ideia, gente? O grande conselheiro de Maomé era judeu até o final da vida dele. Então, ele tinha contato com correntes espirituais extremamente... e ele tinha uma ideia de criar algo que fosse basicamente só espiritualidade. Foi um líder, como eu repito, foi um líder político. Acabou se transformando num líder político. E um líder político que se gerou em menos de 100 anos, o Império Islâmico era muito maior do que qualquer outro império. Então, se perdeu uma oportunidade ali também, tá? Mas não é tempo para a gente falar hoje aqui só disso. Né? O islamismo talvez tenha sido uma grande primeira oportunidade de uma sociedade mais justa, porque lá no início eles tinham uma visão de comunidade muito grande, os primeiros muçulmanos, né? E depois disso, lógico, o ego humano ele é muito resistente, né? A gente precisa hoje entender que a sociedade ocidental, como a gente a construiu, como esse capitalismo financeiro que está aí hoje construiu, ele está sem raiz. Se ele resistir, parece até que vai depois dessa pandemia, eu não sei se vai ser por muito tempo. Então vamos trabalhar nós mesmos, vamos começar dentro de nós a mudarmos essa nossa visão, né, de vida, não só doarmos numa posição de superioridade, porque eu doei para alguém menor. Não, para entender que aquele alguém não é nada menor do que eu. Né? Ele tá numa situação diferente ou menor, aparentemente, porque de alguma forma a gente participa disso. Né? Então, é um entendimento de fazer a sociedade se modificar como um todo. Isso está a nosso dispor agora. É para ver como as coisas estão ligadas, né? A gente tem falado muito de Jesus lá na Casa de Padre Pio, porque o meu grande sonho é tirar Jesus dos altares, como a gente colocou nas religiões organizadas,
transformando ele num Deus distante, numa figura completamente esdrúxula. Quando se a gente olha o que foi Jesus, se a gente lê os evangelhos, tirando a capa do egoísmo, do egoicismo, desculpe, das religiões, a gente percebe que ser foi esse, né? Em todos os níveis, né? Na sua vida, ele que esteve defendendo as opressões, os oprimidos na sociedade em que ele viveu, mas ao mesmo tempo propondo níveis muito profundos de entendimento disso, né? Ou seja, entender Jesus de uma forma mais profunda é o meu grande sonho e compartilhar isso com todos. Porque ele não foi o fundador de uma religião, de jeito nenhum. O cristianismo, que se diz cristianismo, não tem nada a ver com o evangelho. Se a gente for olhar as pessoas que muitas vezes se falam cristãs e empunham armas, que separam, que oprimem, né, que radicalizam, isso é histórico, hein, gente? Não é só hoje, não. Essa história vem, vamos lá, o radicalismo cristão foi que fez as cruzadas, né? E fez a Inquisição. Mas o cristianismo, na verdade, o que se diz cristianismo nunca teve nada a ver com o que Jesus falou. Já que a gente está falando de cura, né? E aí eu quero falar, o que eu vou comentar aqui com vocês é para que a gente olhe em diversos níveis mesmo. Até para que a gente possa entender que Jesus nunca falou num nível só. Aliás, nenhum mestre espiritual falou em um nível só. Todos falaram em níveis profundos, e muito profundos, em códigos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, hoje. Vou voltar um pouquinho, porque Jesus... Tem gente que não sabe disso, hein? Jesus era judeu. Eu estou falando sério. Muita gente nem sabe disso. Se você for olhar dentro de níveis da religião cristã, tem pessoas que não têm a mínima ideia que Jesus foi judeu, que seus pais eram judeus, que ele viveu dentro de uma espiritualidade judaica, fazendo com que essa espiritualidade abrisse as suas portas para uma universalidade, né? Que esse é a grande missão do povo judeu, porque existe o radicalismo judeu também, como existe em todas as religiões. Então, esses radicalismos que aparentemente não se juntam na superfície, se bicam, lá no fundo, eles não têm nenhuma... Quer dizer, o que eles falam que é radical não tem nada de radical lá no fundo. No calendário cabalístico, a gente está vivendo a Paraxá de Metzorá. O que é isso, gente? Para quem nunca ouviu. O calendário judaico, o estudo espiritual da Kabbalah, obedece à divisão que existe na Torá de 52 parashot, esse é o plural de Paraxá, que são divisões da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, do Pentateuco de Moisés, em 52 porções. A porção que se estuda durante essa semana, que vai ser estudada no Shabat, chama-se Metzorá. O que ela fala? Da pessoa que se curou da lepra, que era a doença que estava lá na época, mesmo fisicamente, e quando ela se curava da lepra, como é que ela se purificava? Olha só que coisa interessante em tempos de pandemia, né? Porque isso é muito mais profundo do que parece. A lepra a gente sabe hoje que é uma doença, né, vem de um bacilo, o bacilo de Hansen, né, Hanseníase, hoje a gente cura isso. Na época, fisicamente, por muitos anos, todo mundo lembra que Francisco de Assis beijou o leproso. Ela foi algo que ficou ali como um estigma. Mas a gente vai em códigos mais profundos, porque a Torá é código profundo. E o que está dito aqui, quando a pessoa curava da lepra, ela tinha que cumprir um rito, e ia ao sacerdote para que ele a observasse, visse se ela estava curada, e ele fazia um rito com ela, que era um rito que, ao mesmo tempo que chancelava essa purificação, ele mostrava um grau de iniciação. Ora, Jesus não foi um líder religioso no sentido de formar uma religião, e todas as suas ações, eu pelo menos encaro assim, a gente pode entender codificadamente. Tem uma passagem que está nos evangelhos, desculpem, em todos eles, que é Jesus curando um leproso. E nessa passagem, esse código para mim é maravilhoso, está demais ali, claro, por que ele fez aquele movimento, e é um movimento muito ligado, para quem não conhece a Kabbalah, passa desapercebido. Esse leproso primeiro vai atrás dele, pedindo para que ele cure.
E pede, ele para, e aí o leproso diz assim, se você quiser, você pode me curar. E Jesus fala para ele, então, eu quero. E ele imediatamente, instantaneamente, ficou limpo da lepra. Aí o leproso se assusta com aquela cura instantânea e ouve de Jesus. Eu vou traduzir isso tudo em códigos, tá? Agora você vai ao sacerdote e apresenta a ele o sacrifício que é descrito nessa Parashá Metzorá. Quando alguém se curava da lepra, ele tinha que levar ao sacerdote 2 pombinhos. E tem algum dos evangelhos que Jesus fala, leva lá os 2 pombinhos para o sacerdote. Por que eu estou contando isso? Eu não estou querendo dar uma aula aqui de religião para vocês. Não é o meu intuito. Nem eu sou disso. O código dessa história é o seguinte. A lepra é um símbolo das doenças que acometem, das desarmonias que acometem o nosso ego. A lepra não é na pele. A gente sabe hoje que, na verdade, o acometimento da lepra é sistêmico. A lepra continua, ela começa quando a gente perde a sensibilidade, né? Ela ataca os nervos e você perde a sensibilidade, você fica, por isso o leproso se queima, o leproso vai perdendo, vai se infeccionando, mas ela naquela época aparecia na superfície. Então a lepra é o símbolo e o código profundo das estruturas egóicas distorcidas que nós temos. Nós todos somos, em algum aspecto, ainda leprosos. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente ainda tem nosso ego distorcido ali. A gente ainda tem estruturas a serem curadas dentro da nossa psique, dentro do nosso corpo físico, dentro das estruturas mais profundas do nosso ser, né? Nós temos o nosso corpo vital, no nosso corpo etérico, informações ainda acumuladas de coisas que nós precisamos romper. E aí isso pode se espalhar, eu posso fazer isso crescer para entendimentos não só individuais. Existem lepras individuais, existem lepras familiares, lepra nesse sentido, né, profundo, de estruturas que estão ali, desarmônicas, e lepras sociais. Né? A nossa sociedade é leprosa, porque ela separa, ela exclui. E o leproso, ele se excluía e excluía, porque o leproso ele também não se aproximava de ninguém. Ora, quando aquele leproso ia no sacerdote, ele levava 2 animais. Um animal, 2 pombinhos. Um deles era degolado, morto, e o outro era solto, liberto. Ora, o símbolo disso, quando você degola, você tira a cabeça, isso nos símbolos mais profundos de espiritualidade falam. Quando eu corto a cabeça de alguém no corpo físico, eu estou tirando o seu cérebro egóico. Eu estou tirando fora aquilo que era ego. Então, um pombo era degolado para mostrar, quando alguém se curava da lepra, ele estava se libertando do seu ego. João Batista foi degolado, né? Quando a gente fala lá que João e Jesus, tudo são símbolos do ego, porque o Cristo é a nossa natureza verdadeira, a natureza do Cristo é a nossa natureza, é a nossa essência divina, cada um de nós é um Cristo. Não foi só Jesus, não foi só Buda, não foi só Krishna, não são só os santos. Então, quando eu degolava um pombo, o sacerdote fazia isso, ele tirava fora, mostrava o ego, saiu, e o outro, o que ele fazia? Libertava. Era a libertação da nossa alma, da essência divina, para que ela pudesse voar. Voar significa entrar em outros campos de consciência, em outros campos de entendimento. Ora, o que a figura de Jesus, que abrigava uma consciência crística, quis fazer quando aquele leproso chegou? Olha o movimento do leproso. Ele vai lá e diz assim, se você quiser, você me cura. Então vamos imaginar, vamos tirar o personagem físico daí. Vamos aprofundar. Quem é que simboliza o leproso? O nosso ego, que quer ser curado. E aí ele vai para quem? Ele vai para a divindade. E a gente tem que perceber que a divindade não está só fora de nós, longe. Esse Deus está dentro da gente também. Que horror degolar um pombo é um símbolo, tá? Você que escreveu aqui, a gente não está falando que o pombo tem que ser degolado. Tudo nas escrituras é símbolo. Então a gente está falando aqui em códigos, não é no ato físico, que realmente não tem nada a ver. Tá? Então, quando você faz o movimento do ego ir ao eu,
como o leproso foi ao Cristo e disse: se você quiser, você me cura, a resposta de Deus é sempre: eu quero. Foi o que a consciência crística em Jesus diz ao leproso, que é o ego acometido por todas as desarmonias, sejam quais forem. A lepra é esse símbolo. Vem para a superfície, vem para a nossa estrutura egóica, vem para as nossas doenças corporais. Quando ele diz eu quero, ele diz ser limpo. E imediatamente, o leproso fica bem, completamente curado. E aí, quando ele fica completamente curado, o que Jesus fala para ele? Vai lá e pega o que Moisés ordenou e se apresenta ao sacerdote. Ou seja, Jesus faz um movimento de entender. Você, ao apresentar para o sacerdote, na hora que vocês entenderem que tudo que eu estou fazendo aqui é símbolo, é código, quando você for apresentar para o sacerdote, aquele movimento do sacerdote é também um movimento codificado, que ele está entendendo aqui. Mas é interessante como Jesus liga uma coisa com a outra, a dizer: é preciso que, se eu estou dizendo para você se apresentar ao sacerdote, depois que você já foi curado, né, é que você precisa entender o que aquilo está significando. Um pombo liberto é você liberto. Então hoje a gente não precisa mais matar pombo, nem deve, nem fazer degolar de bicho nenhum, nem coisa nenhuma. Porque a gente precisa entender o símbolo que está aí oculto nesse processo. E aí ele ainda fala uma coisa, e aí não conta para ninguém, só que o leproso contou para todo mundo. E todo mundo correu atrás do Cristo. Eu acho que a gente tem uma chance muito grande, e é bom quando tem uma paraxá que fala, esta paraxá fala especificamente de cura, de pós-cura, né? Que a gente entenda qual é a cura que nós estamos buscando de verdade. Que não é só a cura das doenças físicas de hoje, nós temos uma pandemia acometendo todo o mundo. Não é só buscar a cura física, é buscarmos as curas profundas que nós falamos aqui ao longo desta já 1 hora de conversa. É buscarmos as curas profundas dentro de nós, é buscarmos as curas profundas na sociedade, é buscarmos a cura profunda no grande organismo do qual nós fazemos parte, que é o planeta. É buscarmos entender a força do amor como uma força coesiva. É buscarmos entender a consciência crística que está dormindo lá dentro e precisa despertar. Primeiro para nos curar, né? Porque a gente só vai ser curado quando a gente for em direção a essa consciência crística como aquele leproso foi, né? Se você quiser, você me cura. A consciência crística dentro de nós vai sempre dizer eu quero. E ao dizer eu quero, a conexão se dá, a nossa consciência se abre, nós cruzamos o portal. Qual é o código do leproso contar? O código do leproso contar, eu acho que é até um bom código. Apesar do Cristo ter dito não conte para ninguém, para você ver como é que ninguém até a nossa própria individualidade, ela cria mundos, né? A gente, quando obedece a um pedido daquele que nos cura, se ele não contasse para ninguém, ele não estaria compartilhando, né? E não traria outras pessoas em busca para ser curados. Então o código profundo é: quando Cristo nos cura, quando o Cristo interior nos cura, a gente pode ainda ter um restinho ali de ego que puxa vida, eu vou ficar aqui curado, não vou contar para ninguém, vou continuar com as minhas meditações, mas quando eu corro e conto, aí é a libertação final, é o voo. Assim que eu entendo, tá? Não sou dono da verdade não, mas a pergunta veio, então eu estou só compartilhando com vocês. Quer dizer, na verdade tem horas que, quando a gente tem a consciência crítica desperta dentro de nós, ainda aquela dica, vá ao sacerdote e não conte para ninguém, ele foi ao sacerdote, viu a libertação e saiu contando para todo mundo, saiu compartilhando. E muita gente correu, e aí o que acontecia? A gente tem os relatos que as multidões eram curadas. Não estou falando só da figura histórica de Jesus, não, gente. Estou falando do código profundo que cada um de nós tem dentro da gente. E hoje é um dia muito importante também. A gente está entrando num mês, o mês que a gente está entrando agora no calendário cabalístico. Hoje a gente entrou no Ramadã, como lembrou o sábio.
né? Olha que interessante como junta, né? E Ramadã é um período de jejum que o Muhammad entendia como um período de cura. Eram 30 dias para que a gente, fazendo o jejum simboliza uma restrição, a gente pudesse participar de uma cura interior e nos transformar. A palavra islâmico ou muçulmano significa um entendimento de submissão do ego ao divino, né? O ego precisa se submeter ao divino para que ele seja curado pelo divino, seja incorporado pelo divino e o divino desperte dentro de nós. Hoje nós vamos entrar amanhã no mês de Iyar, que é o mês de Touro. E esse mês, se a gente fizer uma permutação das letras, Iyar significa Ani Hashem Rofecha, que significa eu sou o eterno que te cura. Então olha só, gente, né? A gente tem, eu continuo dizendo isso, a gente tem todo um contexto que nos permite fazermos movimentos de cura em todos os níveis, todos os níveis. E esses movimentos de cura podem se estender a uma cura profunda, não só pessoal, como de toda uma sociedade, de toda uma família humana, de toda a família que vive nesse planeta que é a nossa mãe, Gaia, a mãe natureza, né? De tudo aquilo que vive junto conosco nesse planeta. Sairmos dessa vida absolutamente ilusória do consumismo absoluto, da ganância, da concentração de riquezas criminosa, né? E não fazermos movimentos egóicos, nem quando a gente fizer movimentos de compaixão, de solidariedade. São bonitos, vamos continuar fazendo, temos que fazer, mas vamos dar alma nesse movimento para que isso não seja apenas algo que não faça mudanças onde tem elas mudanças que serem feitas. A gente vai começar a fazer uma meditação em conjunto e essa meditação ela tem a ver com esse código que a gente viveu aqui, que é da cura do leproso. Primeiro eu vou repetir, a gente vai ficar em silêncio, eu pretendo que sejam uns 5 minutinhos, e depois vamos fazer uma visualização em que nós vamos imaginar a nós mesmos, nos enxergando a nós mesmos, ou seja, o que nós vamos enxergar é um reflexo do nosso ego. Primeiro a gente vai procurar entrar o máximo possível dentro do nosso estado interior mais profundo, que nos aproxima do Cristo, do nosso Cristo interior, né? Prazer em todos vocês, gente. E obrigado, eu que agradeço a vocês, Cristo. E no momento que a gente se aproxima do Cristo interior, a gente vai visualizar o nosso ego, uma imagem nossa mesmo, e vai aparecer a nossa lepra. Assim, não precisa ser uma lepra física na pele, pode ser nada, mas nós vamos, com o nosso estado, curarmos a nós mesmos. E depois vamos ainda, se possível, entender que essa cura pode se estender a muitos outros aspectos, enfim, do grande corpo que é a humanidade, do grande corpo que é a sociedade humana. Vamos ver se nós conseguimos fazer essa meditação em conjunto. Então, oi Célia, gente, hoje aqui tanta gente, né? Tanta gente compartilhando. Então vamos começar a nossa meditação. Eu recomendo que vocês... Eu também vou ficar em silêncio, então para quem está entrando agora, a gente procurar ficar em silêncio, numa posição confortável. Quem sabe uma técnica de meditação pode usar a sua técnica. Quem não sabe técnica nenhuma, não importa. A posição confortável pode ser sentado, com os pés no solo, as mãos repousando sobre as coxas, mas quem souber qualquer asana de alguma técnica de meditação pode fazê-lo também. Mas o importante é nós nos conectarmos. Nós somos aí mais de 300 pessoas simultâneas, já é um número razoável, para que nós possamos formar uma grande conexão de forças que são reais, não são forças simbólicas. Nós estamos mexendo com energias, sim, energia viva, energia não local, como diz o conceito quântico tão caro a alguns, que não tem relação com o espaço-tempo,
Essa energia, ela é poderosa, ela é real. Então, por 5 minutos ou um pouco mais, vamos fechar os olhos e aqueles que não têm uma técnica, vamos procurar apenas dar atenção à respiração. Essa respiração tão alvo hoje da atenção da humanidade inteira. Nós não sabemos respirar mesmo, mas agora, nesse momento, vamos perceber que quando a gente inspira, os pulmões não se enchem só de ar, que há outras energias em jogo, e assim também quando expiramos. Então, a partir de agora, eu estou em silêncio por esse valor, e quando eu voltar a falar, nós vamos todos conectados caminhar juntos numa visualização.
Aos pouquinhos, vamos nos sentir agora eu voltando a falar, para que nós sigamos em frente agora com uma etapa de visualização. Nós estamos conectados nesse momento. Todos nós que meditamos estamos conectados por uma força, por um padrão vibratório que é real, que faz com que cada coração de cada um de nós esteja em sinergia e fazendo vibrar mais e mais e mais o coração de cada um. Isso em caminho de uma unidade, que é o objetivo sublime, uma unidade de consciência. Aqueles que queiram em suas casas, vamos falar juntos, ainda que não ouçamos o som, vamos falar juntos o mantra Om. Vamos respirar profundamente agora com os olhos ainda fechados. Vamos na tela mental que se abre à nossa frente, como se estivéssemos à frente de um espelho. Vamos ver uma imagem de nós mesmos. Esse espelho vai nos deixar passar para dentro dele como um portal, e nós vamos nos ver mesmos, a nós, cada um de nós, num cenário que aos poucos vai surgindo na tela mental de cada um. Podemos estar sentados, esta imagem de nós mesmos, ou de pé. Pode nos rodear a cena de um aposento, ou nenhuma cena, apenas nós mesmos, ou uma paisagem. Vamos respirar, contemplar a nós mesmos. E no primeiro momento, ainda nessa contemplação, vamos nos concentrar no nosso coração, no chakra do nosso coração. Sentindo, nós já temos feito isso de outras vezes, que energias percorrem todo o nosso ser, penetrando pela sola dos nossos pés, subindo por todos os canais, milhares deles de energia, por todos os milhares de chakras, se concentrando na cadeia principal de 7 chakras projetados sobre a medula. Mas vamos nos concentrar principalmente hoje, nesse momento, no chakra do coração. E ali, como num santuário, mergulharmos ainda a imagem à nossa frente do nosso ego projetado nesse espelho que se abriu e nos deu espaço para contemplarmos a nós mesmos. Eu peço que nós nos concentremos no chakra do coração, porque ali é a fonte por onde recebendo as energias que estão dormentes na base da nossa coluna e que chovem sobre nós de modo ininterruptamente da infinitude cósmica. Nesse ponto central, nós concentramos a força criadora e renovadora que nós chamamos de amor e quão pouco nós entendemos. Vamos sentir que a cada inspiração esta força se manifesta com mais clareza. Nós podemos experimentar esse amor que é incondicional e não é dirigido a um objeto específico. Ele irradia uma força incoercível. Nada pode se opor a essa força. Vamos experimentar esse estado que nos conecta a estados de consciência que nos unificam mais e mais com a consciência infinita, a nossa consciência crística,
conectada, como diz Paramahansa Yogananda, à consciência cósmica. E agora preparados, vamos voltar a nossa atenção para o nosso eu que ali está. Agora vamos olhar com mais detalhes como ele se apresenta. A partir desse estado em que o nosso coração pulsa nesse amor incondicional, vamos contemplar se o nosso eu, para aqueles que ainda não estão conosco há muito tempo, nós estamos usando a lepra como um símbolo da desarmonia que acomete o nosso ego, e vamos ver se na superfície do nosso ser se mostra a nossa lepra. Ela pode ser apenas uma expressão de tristeza, de dor, de depressão. Pode ser mesmo uma lesão que está expressa na pele, o que nós sabemos estar no interior do nosso corpo físico, mas mais profundamente do que isso, nas estruturas mais profundas do nosso ser, que estão desconectadas ainda da consciência crística. Consciência crística essa que está aqui representada em nós que nos olhamos. Nós que nos olhamos. Nós que estamos conectados à força do coração e do amor. Nós que sentimos uma vibração de pureza a cada inspiração. De alguma sorte estamos conectados a essa consciência crística que um dia viverá plena em nós, como viveu em todos os avatares. E nós olhamos a nós mesmos, a imagem do ego, com essa lepra, que, como eu disse, pode não aparecer sob a forma de uma lepra na pele ou em qualquer outra superfície, mas numa expressão, num estado que nós sabemos ler. E esse nosso eu conectado irradia, e nós sentimos que nossas mãos se estendem. Visualizamos as mãos que vão conduzir a energia que vem do coração, o Cristo que vive em nós, o Cristo que nós rogamos e ouvimos a resposta: eu quero e trago a cura. Irradiamos essa luz sobre esse nosso ego, e essa luz realiza um trabalho. Nós não temos condição ainda de prescrutá-lo na sua profundeza e na sua natureza verdadeira, mas ele está havendo, ele está acontecendo. As nossas lepras estão sendo dissolvidas pela força que promana do Cristo, que nós conseguimos agora em conjunto conectar uns com os outros para esta cura, não só individual, porque esse eu que está sendo contemplado pelo nosso eu cristificado, vamos dizer assim, começa a mostrar um sorriso, começa a mostrar um aspecto mais jovem. Se há alguma lesão superficial, ela desaparece. E essa luz que emana de nós agora abrimos os braços para acolher a nós mesmos, porque é da lei que o amor deve ser a nós mesmos e a tudo e a todos, ao Criador, ao próximo, porque tudo é um. E vamos, cruzando esse portal, nos integrar, ou melhor dizendo, trazer este eu curado a se integrar a nós mesmos. Esse eu que conseguiu, nós todos em conjunto conseguimos de alguma forma nos conectar a essa natureza de poder incoercível. Nós estamos usando aqui o nome de natureza crística em cada um de nós. Vamos sentir esse eu se acoplar, estrutura a estrutura, chakra a chakra, célula a célula. E a nossa vida física há de espelhar esse outro estado, onde o amor comandará
onde a compaixão fará com que o ego ceda espaço, e onde nós possamos fazer com que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas palavras, todo o nosso ato seja um reflexo não mais da lepra egóica, usando o símbolo que usamos hoje, mas sim um reflexo da natureza desperta do eu. E que isso possa, nesse momento agora em conjunto, nós que ainda estamos conectados uns aos outros, vamos visualizar o globo terrestre, sentindo que nesse globo habitam bilhões de criaturas, trilhões delas, se entendermos que a vida se estende muito além do reino humano. Os reinos vegetal, todos os animais são uma só consciência, e vamos ver a luz que sai dos nossos corações. Podemos dar a ela a cor violeta ou prateada, cobrir esse globo, para que mais e mais consciências possam despertar e que nós possamos, se não vemos horizonte dentro da visão materialista, que parece nos trazer desânimo, horizontes curtos, saltarmos. Aí talvez até valha a comparação com um salto orbital quântico. Passarmos por caminhos desconhecidos, como um elétron faz, onde não se conhece por onde ele passou até chegar onde chegou. Então, quando os caminhos estão fechados, sob o seu aspecto material, eles podem se abrir em outros níveis, e são esses outros níveis que nós estamos buscando agora, torná-los reais, manifestos no mundo físico. E que seja esse o grande trabalho das nossas vidas, que seja essa a grande cura, que essa oportunidade que nós estamos tendo agora, de estarmos olhando para nós mesmos, possa servir como semente realmente para uma nova vida dentro de nós e no planeta inteiro, em todos os seus reinos. E um sentimento de gratidão deve nos unir. Eu agradeço a paciência de vocês por terem estado até agora aqui conosco. Agradeço de verdade. E vamos respirar agora, sentir o nosso corpo físico reenergizado, entender que a expansão do pulmão significa também um código de expansão de vida, expansão de visão, expansão de compreensão do que é a vida. Não estamos mais amarrados, né, numa insuficiência respiratória codificada, mas libertos para poder respirar um novo ar, um novo tempo, uma nova vida, onde a ciência, a espiritualidade, a filosofia, as ações sociais, a arte, tudo isto vai ganhar novos rumos. Eu tenho muita esperança nisso. Antes de terminar, eu sempre falo que o livro dos Salmos, como todo livro, é um código profundo. Então, para aqueles que gostam, atentem para o Salmo 51, que nessa entrada desse mês de Iar tem um código maravilhoso. Porque esse código faz conexão a faz referência a essa limpeza. Se vocês lerem o Salmo 51, vocês vão descobrir códigos maravilhosos ali. Vocês vão ver o quanto nesse salmo está codificado. Esse caminho da alma, quando ela se liberta de tudo aquilo que a tem aprisionado nas nossas ilusões. Francisco de Assis, lá na Porciúncula,
quando estava para partir desse mundo, pediu que deitassem ele no chão, tirassem a sua roupa, e ele nu recitou o Salmo 51. Os salmos são instrumentos belíssimos de trabalho. Vamos aproveitar isso, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para nós, né? Para estar de mãos, coração, alma, força, unidos. Fiquem com o eterno dentro de vocês.